Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço porque cada vida chegou a este lugar. O Senhor conhece cada coração, o Senhor sabe, Deus, aquilo que Ele trouxe até aqui. E essa mensagem de forma tão especial, musicalizada, teatralizada, através da dança, ministrou os nossos corações. E pedimos que agora a Tua palavra venha falar conosco, Senhor, de forma muito especial. Fale aos nossos corações que estão sedentos pela Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, por favor. De forma muito do Senhor preparada, nós apresentamos esse musical para a glória do Senhor. E aqui está comigo o pessoal do coral, o pessoal da banda, que durante esse período que antecede, eles têm todo esse tempo de preparo, de busca. O pessoal também do teatro, o pessoal da dança, né, se dedicam para trazer algo, apresentar algo para o Senhor, né, em primeiro lugar para Deus, mas também para você, que se achegou a esse lugar, que caminha com a gente, ou quem sabe você veio aqui pela primeira vez. E esse tema desse musical, ele traz uma mensagem muito forte. Ele fala: Jesus venceu. E é um paradoxo essa palavra, quando nós pensamos em Jesus, porque a vitória para a nossa sociedade, a vitória para os nossos dias, o ser vitorioso é aquele que ganha, é aquele que tem o melhor preparo, é aquele que tem o melhor condicionamento, é aquele que consegue deixar todos para trás, é aquele que chega em primeiro lugar. E às vezes, a partir do segundo lugar, nós nem sabemos quem foram aquelas pessoas, ainda mais o último. Apenas uma pessoa ficou conhecida na história das Olimpíadas, que foi aquela mulher que tem uma cena muito linda, quando ela chega cambaleante depois de alguns minutos do primeiro, de todos os outros lugares, e ela chega para encerrar ali aquela maratona, e aí ficou na história porque foi alguém que conseguiu terminar aquele percurso, mas quase que se arrastando. E ali hoje nós lembramos muito mais daquela pessoa, naquelas imagens que nós vemos, do que quem ganhou o primeiro lugar. E ali então ela também estabeleceu um paradoxo, que é não chegar em primeiro lugar, mas vencer. Jesus, ele não chegou em primeiro lugar. Jesus, ele foi açoitado, Jesus foi chicoteado, Jesus foi escarnecido, Jesus foi aquele que, como vimos aqui, as pessoas passavam por ele e memeavam a cabeça porque eles estavam na cruz. Ele realmente sofreu tudo aquilo que nós ouvimos cantando aqui, nós vimos teatralizado, mas aí veio o grande paradoxo: mas ele venceu. Amém? Jesus venceu. E ao pensarmos por que Jesus venceu, eu quero pensar com vocês rapidamente três coisas, e eu quero que o coral me ajude aqui. A primeira delas, porque Jesus venceu, é porque Ele é o Filho de Deus. Cadê a Fabi? A Fabi já saiu, né, Fabi? Vamos lá comigo então? Jesus venceu porque Ele é o Filho de Deus. Jesus venceu porque Ele é o Filho de Deus. Muito bem, agora você vai me ajudar falando: Jesus venceu por quê? O coral foi mais bonito, hein? Jesus venceu porque Ele é... Quero que você saia no seu coração. Primeira coisa, Jesus venceu porque Ele é o Filho de Deus. Olha só o que diz Lucas, capítulo 24, do 4 a 6. Aconteceu que perplexas a esse respeito, a qual respeito? Elas chegaram lá no sepulcro, e o sepulcro estava aberto, e elas olharam e Jesus não estava mais, e ali tinha um homem parado, e elas ficaram perplexas com aquilo que estava acontecendo. Tinham dois varões com vestes resplandecentes, nos diz Lucas. Estando elas possuídas de temor, baixaram os olhos ao chão, e eles falaram: por que buscai entre os mortos aquele que vive? Ele não está mais aqui, Ele ressuscitou. Então nós vemos que aqui nós temos essa grande dinâmica do Jesus venceu. É esse Jesus que vence. Por quê? Porque Ele é o Filho de Deus. E aí nós temos um texto aqui de João, capítulo 1, o verso 14, que diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai.
O verbo estava com Deus, o verbo era Deus. O verbo foi esse que foi dado por Deus ao falar: haja luz, e houve luz. Haja separação entre as águas, e houve separação entre as águas. E esse verbo era o próprio Deus. Esse Deus se faz carne e habita entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Ele venceu porque ele é o Filho de Deus. Me ajuda em coral? Jesus venceu porque ele é o Filho de Deus. Oh, que lindo esse coral. Jesus venceu porque ele é o... Muito bem, segunda coisa, Jesus venceu, você sabe por quê? Porque ele é o Senhor. Filipenses capítulo 2, versos 9 a 11 diz assim: pelo também que o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Pai. Jesus venceu porque ele é o Senhor. Jesus venceu porque ele é o Senhor. Jesus venceu porque ele é o... Ele venceu porque ele é o Filho de Deus, o unigênito do Pai, o escolhido antes de todas as coisas. Ele venceu porque ele é o Senhor. E a construção dessa expressão, ele é o Senhor, ela ia de encontro a tudo aquilo que naquele tempo diziam que César era o Senhor, que o rei era o Senhor, que ele era o representante de Deus na terra, que era aquele que reinava e tinha um poder sobre a vida e sobre a morte. Mas aí o cristianismo vem, uma religião monoteísta, onde um Cristo que entra nesse paradoxo da derrota, da morte, mas que ressurge, entra nessa contradição aos nossos olhos, que ele é o Filho de Deus. Mas como assim ser o Filho de Deus? Não é César que é o representante de Deus, não, é Jesus Cristo que é o Filho de Deus, e ele é o Kyrios, ele é o Senhor, porque ele venceu, porque ele é o Senhor, aleluia. Ele venceu, porque ele é o Senhor. E terceira e última coisa, ele venceu, porque ele ressuscitou. E o texto que eu li no início, as mulheres chegam até o sepulcro, e quando chegam, a pedra está removida, e elas olham, Jesus não está mais lá, e os anjos perguntam: mas por que vocês estão procurando dentre os mortos, aquele que está vivo? Jesus venceu porque ele ressuscitou. Essa a gente não combinou, né? Vamos lá. Jesus venceu porque ele ressuscitou. Dá para ser mais forte. Jesus venceu porque ele ressuscitou. Jesus venceu porque ele... Jesus venceu, queridos, porque ele ressuscitou. Ó morte, onde está o seu agrilhão? Ó morte, onde você está? Esse é o maior paradoxo da vida. Essa é a coisa mais difícil de tentarmos compreender, porque é isso que nos limita, isso que nos separa. O luto que traz a dor no meu coração e no seu coração não existe mais, porque Jesus Cristo ressuscitou. Aleluia, Jesus Cristo ressuscitou, e ele não está mais entre os mortos. Nós vivemos e andamos procurando coisas entre os mortos. Nós vivemos nos vícios. Nós vivemos em coisas que nos levam à morte. Mas Jesus Cristo nessa noite está dizendo para você que aí não há vida. Não é aí mais que ele está. Ele não está mais no sepulcro, porque o sepulcro está vazio. Ele não está mais entre os mortos, mas ele ressuscitou para a glória de Deus. E ele te dá vida, porque Jesus venceu. Feche os seus olhos. Nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra. Nós te adoramos. Nós rendemos graças ao Senhor. E aqui, Pai, de maneira, através das artes, através do belo, através das representações, nós queremos trazer, e através da tua palavra agora que foi pregada e ministrada, a cada coração aqui, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus Cristo é o Senhor, e que Jesus Cristo ressuscitou para a glória do Senhor, porque Jesus venceu. Amém.